Jesus. Aqui quem tem o prazer de vos falar é o seu irmão em Cristo, evangelista Renato. A paz do Senhor Jesus a todos. Amados, nessa tarde eu quero trazer uma palavra de Deus como reflexão para que possa ficar guardada em nosso coração. É uma palavra de advertência, irmãos, que se encontra, glória a Deus, aleluia. Nós vamos entender por que é uma advertência. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor está aberta, livro de Atos dos Apóstolos 16, versos 16, 17 e 18. Capítulo 16, versículos 16, 17 e 18. E assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu dela. Glória a Deus, glória, aleluia. Amados e queridos irmãos, eu quero trazer algo baseado neste texto bíblico aqui. Porque tudo, irmão, tem que haver uma base bíblica. Aqui, irmãos, durante o período em que o apóstolo Paulo ele estava fazendo a obra do Senhor, a Bíblia diz que quando ele chegou ali na cidade de Filipe, ele saiu para a oração, como era de costume, mas de repente, irmão, ele foi surpreendido por uma jovem que havia nela um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que esta jovem, ela sempre lançava a mesma palavra, dizia que estes homens que estão anunciando o Evangelho, ou seja, a salvação, são servos do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que ela fez isso durante alguns dias, mas o apóstolo Paulo, ele ficou assim perturbado, irmão, porque ele sabia que aquela palavra que saía da boca daquela jovem não provinha dela e também não provinha do Espírito de Deus. E é preciso, meus irmãos, nós estarmos atentos nessas últimas horas. Nem todos que proferem, que recebem a Cristo como Salvador, verdadeiramente, irmãos, têm o Espírito Santo. Porque muitos irmãos, espíritos enganadores, eles têm se espalhado, irmão. Foi um alerta através de muitos dos apóstolos que sofreram também, irmão, no passado com esses falsos profetas. É só o que tem no dia de hoje, irmão. Mas observe, meu irmão, meus irmãos, a palavra que ela lançou naquele momento, a palavra que aquela jovem lançou era verdade. Ela falou a verdade, que aqueles homens que estavam anunciando a salvação seriam servos do Deus Altíssimo. Entenda, ela estava falando a verdade através de um espírito de mentira. Quantos estão, irmão, usando a palavra da verdade, mas estão sendo usados pelo espírito de mentira, irmão. Pessoas, irmãos, que não têm uma boa conduta, pessoas de mau testemunho. São pessoas que o espírito de mentira habita na vida deles. E eles usam a palavra da verdade. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele não recebeu aquela palavra, porque ele sabia quem era que estava por trás, irmãos, daquela jovem. Ele não recebeu, irmão, ali como um status, ali como um glamour. Eu sou o cara, eu quem prego, eu faço isso, aquilo, veja que meu nome, realmente o nome do apóstolo Paulo já era conhecido. Era um nome, que já tinha sido espalhado, irmãos. Mas, amados, o apóstolo Paulo, ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha o Espírito Santo na vida dele. E quem tem, irmão, comunhão com Deus, irmãos, logo ele discerne as ações dos Espíritos, irmão. Ele está sensível ao mundo espiritual, irmão.
Uma pessoa que tem uma vida na leitura da palavra, uma vida de jejum, uma vida de oração e o principal, a vigilância. Porque não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ler Bíblia, se não tem vigilância, se não tem temor de Deus, nada vai acontecer. Mas o apóstolo Paulo era um homem enquadrado na palavra de Deus, mesmo cheio de falhas, como eu, como você, porque a natureza é humana, irmão, nós somos pecadores. Mas era um homem temente a Deus. Veja que ele não recebeu, irmão, aquela palavra, aquele elogio. Não, irmão. Irmão, se fosse nos dias de hoje, meus amados, o espírito enganador tem enganado muito crente por aí. Já estava sapateando, estava rodando e dizendo que era Deus que estava falando com ele. E ainda saía espalhando que Deus falou com ele, que Deus é com ele. Não, irmão. O homem de Deus, ele tem que estar sensível às coisas do mundo espiritual. Porque, infelizmente, irmãos, os espíritos enganadores, eles têm achado brecha por culpa da própria igreja. O culpado é a própria igreja, irmão. A igreja dos nossos dias atuais, irmão, infelizmente, eu digo infelizmente, está uma decadência, irmão. Irmão, é uma imitação, irmão, de pregadores, é uma imitação a forma como liberta as pessoas, usa o dom, imitando, irmãos. Mas o apóstolo Paulo não, irmão. Ele preferiu vivenciar aquilo que ele aprendeu do Senhor. Ele usou naquele momento a autoridade, porque ele sabia qual era o espírito que estava ali, naquela jovem. Veja, ele usou a autoridade. Também quero falar de autoridade, irmão. Irmão, se nós observarmos nesse texto bíblico, a Bíblia só diz que o apóstolo Paulo, ele disse uma palavra para aquela jovem que está possuída pelo espírito maligno. Ele só disse, em nome de Jesus, te ordeno que saia dela. A Bíblia diz que na mesma hora o espírito maligno saiu. Mas em nossos dias, irmãos, a decadência, irmão, de autoridade na vida de muitos homens que se diz pastores, líderes, homens que se intitulam homem de Deus, irmãos. Infelizmente, irmãos, eles não estão usando as armas espirituais, porque não tem vida de oração. Passamos a observar, irmão, nas nossas igrejas, muitos ficam empurrando a cabeça das pessoas, irmão, rodando a cabeça das pessoas e atribuindo entidades que nem eles sabem, irmão, qual é o espírito, e nem sabe se tem algum espírito imundo ali. Porque infelizmente tem pastor, na hora que vê uma pessoa diferente na igreja, já diz que tem demônio, já diz que já tem obra de bruxaria, é uma obra satânica. Irmão, pelo amor de Deus, é levantar, é lançar palavra, maldição na vida das pessoas. Ficar pegando na cabeça das pessoas, empurrando o pescoço das pessoas para trás. A pessoa, irmão, se joga no chão, porque se ela não se jogar, ela quebra o pescoço. Das irmãs, dos irmãos. Infelizmente, irmãos, em nosso dia dessa forma. A Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, irmão. Entendeu? É pelo Espírito de Deus. Se não tem autoridade, vai buscar autoridade. Mas ficar empurrando a cabeça dos irmãos, a cabeça dos visitantes. Irmãos, é um perigo, irmãos. É um perigo querer, irmãos, usar força. Não podemos, irmãos, usar força, porque está mexendo com algo do mundo espiritual, irmão. E as retaliações, quando vem, é muito grande, irmãos. Tocar na cabeça das pessoas, sair empurrando as pessoas, a força para que as pessoas venham cair, irmão, é um perigo, irmãos. Não devemos fazer isso. Se não temos autoridade, vamos buscar a Deus, vamos pedir a Deus. Porque isso também, irmãos, já quero trazer algo também para os nossos dias, porque eu senti meu coração fazer essa live, eu estava muito incomodado. Irmãos, em nossos dias, pode olhar, as pessoas, elas saem da igreja constrangidas, irmão, por conta dessas ações, irmão. A pessoa vem para receber uma palavra, irmão. Muitas das vezes a pessoa não tem nem demônio, irmão. A pessoa está ali, irmão, com aquele espírito ali, irmãos, amargurado, que nem Ana. Eu já vivenciei, irmãos, saindo um pouquinho aqui, eu já vivenciei situações, irmãos, em que eu estava pregando, em que uma pessoa teve uma oportunidade para orar por libertação, e havia uma mulher chorando, uma mulher, irmãos, com aquele espírito ali, que nem Ana ali, amargurada, irmão, aquela tristeza de espírito. Eu vi a pessoa pegar na cabeça daquela irmã, atribuir demônios, e demônio disso, demônio daquilo. Irmão, naquela mesma hora Deus falou comigo, o Senhor falar comigo, meu filho, ali é um espírito de tristeza,
ela está com seu espírito amargurado. E eu comecei a observar aquela situação, meu Deus. Quando ela começou a chorar, irmão, com aquele espírito ali amargurado, aquele espírito triste, a outra que ela não estava triste, não era demônio, irmão, mas era triste, ela estava com sua alma, seu espírito triste, irmão, por algum tipo de situação, irmão, que ela não quis comentar, meus amados. Devemos ser vigilantes, irmãos. Irmãos, quem envia as pessoas para a casa de Deus é o próprio Espírito Santo, irmão. Irmão, a igreja tem que pedir mais sabedoria. A igreja ela tem que ter o discernimento de espírito, irmão, para saber, irmão, qual é a ação, se realmente é alguma entidade ou se não há, irmão. Não podemos, irmãos, atribuir entidades, irmão, na vida das pessoas, porque sem perceber, irmão, nós estamos lançando maldição na vida das pessoas. A Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, nós devemos empurrar as pessoas. Quando você vê, irmão, a pessoa empurrar o outro, irmão, desse jeito para jogar no chão, é porque não tem autoridade, irmão. Entendeu? Não tem autoridade. E fica usando a força do braço. E até mesmo o perigo, irmão, de sofrer retaliação, irmão. É um perigo. Devemos ser muito vigilantes, meus irmãos. Veja que o apóstolo Paulo, irmão, ele usou somente a palavra, a autoridade de Deus que estava na vida dele. E é isso, meus irmãos, que nós devemos usar. É a autoridade, irmão, na vida das pessoas que Deus entregou para nós. Entendamos, irmãos, que é necessário a igreja ela despertar. A igreja ela pedir mais sabedoria a Deus, irmão, porque em vez de juntar, pode espalhar. Aquela pessoa que veio ali para receber uma palavra de conforto, uma palavra para levantar devido à situação que ela está passando, irmão. Aí recebe umas palavras dessas, irmãos. Recebe constrangimento. Devemos ser vigilantes, irmãos. Sejamos vigilantes. Entendamos, querido, que não é nem por força e também não é por violência, não, irmão. Vamos buscar a Deus. Vamos pedir autoridade. Mas não, irmão, sair empurrando as pessoas, irmão. Porque quem tem autoridade de Deus não precisa estar empurrando. Nem tocando na cabeça da pessoa, empurrando o pescoço da pessoa, faltando quebrar, rodando para um lado, rodando para o outro. Irmão, isso não existe. Isso aí é uma heresia. É uma falta de autoridade e também um constrangimento na vida das pessoas que vão para a casa de Deus em busca de um refrigério. Porque o mundo já está do jeito que está, irmão. E nós, como igreja, irmão, precisamos ter sabedoria. Precisamos pedir sabedoria ao Espírito Santo. Como nós devemos tratar com várias classes e tipos de pessoas que vão para a casa de Deus, irmão. Para que assim, irmão, a igreja do Senhor, ela venha ser uma igreja sábia. Uma igreja que acolhe verdadeiramente as pessoas pelo poder de Deus, pelos sinais, pelas maravilhas. Tem que ter sinais, tem que ter maravilha, tem que ter palavra também, irmão. Amém, irmão? Tem que ter palavra. Mas a Bíblia diz que os signais seguirão aquele que crê no nome do Senhor. E o apóstolo Paulo também fala, o apóstolo Paulo muito sábio. A Bíblia diz que tem palavras até difíceis de interpretação. Mas o apóstolo Paulo fala que o nosso evangelho, ele não consiste somente em palavra, mas em poder e virtude do Espírito Santo. Tem que ter poder, irmão. Tem que ter virtude. Tem que ter libertação na vida das pessoas. Tem que ter profecia, línguas estranhas, os sinais, as maravilhas, a cura. Tem que ter, irmão, uma igreja autêntica, irmão, que serve a Cristo. Ela tem que ter essas qualidades de uma igreja que tem os sinais de Deus. Amém, irmãos? Que nós venhamos ser uma igreja sábia, uma igreja prudente, irmão. Uma igreja que sabe abraçar aqueles que são enviados pelo próprio Espírito Santo de Deus, para que possa, irmão, ser alcançado por esta graça que eu e você, nós alcançamos, porque graça é um favor não merecido, não é porque nós merecemos. Deus nos abençoa, Deus salva a nossa família, não é porque nós merecemos, irmão, é para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Lembra que Israel no passado, o Senhor, ele falou para eles, olha, eu faço isso, esses sinais, eu derroto os inimigos, entenda, não é por causa de vocês, é por causa do meu nome, porque bem conheço a dureza do vosso coração. Então, não é por mérito nosso, irmão, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, somos pobres e miseráveis.
que carecemos a cada dia das misericórdias de Deus em nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Aqui que vos despede mais uma vez, eu sou o irmão Cristo, evangelista Renato. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.